Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica aqui embaixo e ativar o sininho para que você se inscreva no nosso canal, clicando no livro, e receba as notificações dos vídeos que constantemente são aqui disponibilizados quando os senhores clicarem no sininho. No vídeo de hoje, nós vamos tratar a respeito das partes e da competência na execução, mais propriamente, a respeito dos artigos 778 ao artigo 782 do Código de Processo Civil, que trata ali de regras a respeito do processo autônomo de execução, regras relacionadas, portanto, às normas próprias à tutela jurisdicional executiva ali no livro 2º do processo de execução. Em relação às partes na execução, nós não temos muito o que falar do ponto de vista teórico. É uma ideia básica de legitimidade das partes e a mera leitura dos dispositivos já é o suficiente para nos apresentar a ideia central. O artigo 778 vai nos apresentar a ideia de legitimidade ativa ad causam e o artigo 779, a legitimidade passiva. O artigo 780, por sua vez, a possibilidade de cumulação de demandas. Então vamos aos dispositivos que os senhores verão o quanto simples que eles são. Artigo 778. E o artigo 778 inicia inclusive um capítulo 2º, que se chama das partes. Artigo 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. Uma primeira consideração é a previsão expressa em lei a execução forçada. Já vimos isso em vídeos anteriores, de que quando a gente fala em execução na lógica do processo civil, é mesmo execução forçada, mesmo quando a lei não afirme isso expressamente, implicitamente já nos passa a ideia de que a execução é forçada. Por quê? Porque a execução que denota a ideia de cumprimento voluntário da obrigação é a execução própria do direito material. Então, mesmo quando a lei não fala em execução forçada, já está subentendido, já está implícito no processo civil essa ideia de coercitividade, de a implementação de atos executivos no processo, independentemente da vontade do devedor, portanto, a execução forçada. Então, diz o artigo 778, pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. A quem a lei confere título executivo. E aqui um outro ponto interessante. O título executivo, que será objeto de um próximo vídeo, é uma exigência formal, por conta de um princípio da formalidade, que nós vimos já em vídeo anterior. Então, por conta do princípio da formalidade, o reconhecimento do estado da agressividade dos atos que ele está a praticar, ele exige ele exige que o credor detenha um título executivo. Mas para que nós tenhamos um título executivo, é preciso que uma lei atribua eficácia executiva a um ato. Daí que a gente vem a falar no aforisma romano do nulo título sine lege, nulo título se não tiver lei. Então isso já está tudo isso condensado mais ou menos no artigo 778. E aí vai dizer que o credor tem, portanto, legitimidade ativa. Legitimidade no processo civil é aquela ideia de pertinência subjetiva entre a relação de direito material e a relação jurídica de direito processual. Em regra, quem pode ir a juízo pleiteando uma providência em seu favor é justamente o titular do direito. Bom, e aí vem o parágrafo 1º. Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir em sucessão ao exequente originário, então veja que é uma questão de sucessão, inciso 1º, o Ministério Público, nos casos previstos em lei, e as hipóteses de atuação do Ministério Público no processo civil estão ali entre os artigos 177 e 178,
177 e 178 do Código de Processo Civil. E aí, inciso segundo, o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo. No inciso segundo, nós temos a hipótese de sucessão causa-morte do credor. E inciso terceiro, o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos, sucessão entre vivos. Inciso quarto, o subrogado, nos casos de subrogação legal ou convencional. Parágrafo 2º, a sucessão prevista no parágrafo 1º, nas hipóteses do parágrafo 1º, independe de consentimento do executado. Veja que não precisa, portanto, de consentimento do executado, porque a mudança do credor não repercute em nada no dever do executado de adimplir com a obrigação. É diferente na mudança do devedor, porque a depender do devedor, a sua capacidade financeira vai influenciar na potencialidade, no adimplemento da obrigação. Tá? Aqui nós estamos a tratar da modificação, da substituição do credor. E aí pouco importa para o devedor para quem ele vai pagar. Ele tem o dever de pagar, seja para A, seja para B. Por isso que o seu consentimento é dispensado. Bom, artigo 779 vai tratar da legitimidade passiva. A execução pode ser promovida contra, inciso 1º, legitimidade ordinária, a regra geral, o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Inciso 2º, o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor. Sucessão, causa-morte do devedor. Inciso 3º, o novo devedor, que assumiu com consentimento do credor a obrigação resultante do título. Veja que no inciso 3º nós temos uma sucessão por ato entre vivos. E aqui se exige, diferente do artigo anterior, parágrafo 2º do 778, o consentimento do credor, porque faz toda a diferença saber quem é o devedor. Então, no inciso 3º do 779, nós temos uma substituição, sucessão por ato entre vivos. Do inciso 4º em diante, nós temos aqui a responsabilidade pelo pagamento. Veja que no inciso 1º, no inciso 2º, no inciso 3º, nós temos o próprio devedor. Do inciso 4º em diante, nós temos os responsáveis. E aí, na aula própria que nós teremos aqui para tratar de responsabilidade patrimonial, eu vou pontuar com os senhores que a dívida natural é distinta de responsabilidade. O responsável pelo pagamento, ele não é o devedor. Responsável é o sujeito que não precisa ser devedor. A doutrina alemã, os professores de direito material, direito civil, já tratam daquela célebre distinção entre o Haftung e o Schuld. Então, vai lá o inciso 4º tratar que a execução pode ser promovida. Inciso 4º, o fiador do débito constante em título extrajudicial. O fiador do débito é alguém que garante a satisfação do débito. Inciso 5º, o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito. Aqui, uma responsabilidade por conta de garantia real. E inciso 6º, o responsável tributário, assim definido em lei. Responsabilidade tributária, assim definida em lei. Uma remissão lá ao CTN. Artigo 780, possibilidade de cumulação de demandas executivas. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo, e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento. Então aqui é importante que o requisito da acumulação é que o mesmo juízo seja competente para o processamento das execuções, que seja o mesmo réu, ou seja, a identidade seja o mesmo executado, seja o mesmo executado, que o juízo seja competente para a análise, que seja o mesmo procedimento executivo. Então você não pode pretender executar um título que pode vir a resultar na prisão do devedor de alimentos, e pretender executar também uma obrigação de entrega de coisa, mesmo que seja o mesmo devedor. Por quê? Porque o procedimento é totalmente distinto. Tá? A respeito do artigo 780, pontuar com os senhores a existência da súmula
de número 27 do Superior Tribunal de Justiça. Assim dispõe a súmula 27 do STJ. Pode a execução fundar-se em mais de um título extrajudicial relativos ao mesmo negócio. Veja uma antiguíssima súmula do STJ, súmula 27. Bom, artigo 781 e o artigo 782 trata da competência. Competência para execução por título extrajudicial, o processo autônomo de execução. Artigo 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: 1. A execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou ainda de situação dos bens a ele sujeitos. Aqui, no mesmo inciso, nós temos 3 possibilidades. O foro, a execução pode ser promovida no foro de domicílio do executado, o foro de eleição ou no foro de situação dos bens. Inciso 2º. Tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles. Tendo mais de um domicílio, o exequente pode, portanto, escolher um dos foros de domicílio do executado. Inciso 3º. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente. Então, não sabendo onde tem domicílio executado, ele será executado onde ele for encontrado ou no foro de domicílio do exequente. E inciso 4º. Havendo mais de um devedor com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente. Então, havendo vários executados, compete ao exequente a escolha em qual foro demandar. Inciso 5º. A execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Mesmo que o executado tenha, portanto, mudado de endereço, poderá ser proposta a demanda no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato. Importante aqui esse inciso 5º. Veja, o artigo 782 dispõe que, não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos e o oficial de justiça o cumprirá. Isso não tem nada de regra de competência, em que pese está no capítulo próprio da competência. Aí vem o parágrafo 1º. O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana. É uma questão de não evitar a necessidade de formalização dos atos, é uma questão de desburocratização, evitar a necessidade de expedir uma carta precatória para que um juízo da comarca contígua peça a um oficial de justiça daquela comarca a prática do ato. O próprio oficial de justiça pode atravessar a comarca que é limítrofe e praticar o ato na outra comarca. Parágrafo 2º. Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará. Então aqui é quando dá necessidade de praticar atos coercitivos sob pena, com auxílio de força policial, o juiz pode solicitar. Então veja aqui, qual é a relação disso com a competência? Veja, o artigo 782 vai tratar aqui, na verdade, de técnicas executivas e nada a ver com competência. Esse é o principal destaque que eu quero fazer com os senhores. Parágrafo 3º. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Veja, isso aqui é uma técnica relevantíssima de coerção, de obtenção, aqui uma medida de eficiência relevantíssima. Aumenta-se a chance de se obter a satisfação da execução por meio dessa medida coercitiva. Coercitiva em qual sentido? Você inclui o nome do devedor nos cadastros de restritivo de crédito. Você negativa, na prática, você negativa o nome do devedor. Artigo 782, parágrafo 3º. O que isso tem a ver com competência? Absolutamente aqui uma falta de técnica legislativa tamanha. E aí, com relação a esse parágrafo 3º, eu quero pontuar com os senhores os enunciados 190 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, 190
do FPPC, que assim dispõe. O artigo 782, parágrafo 3º, não veda a inclusão extrajudicial do nome do executado em cadastro de inadimplente pelo credor ou diretamente pelo órgão de proteção ao crédito. Então, não veda que o credor diretamente, né, porque aqui diz que a requerimento do credor, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado. Aí diz o enunciado que essa disposição não veda que o próprio credor diretamente requeira esse apontamento. E o enunciado 98 e 99 do CJF, enunciado 98 e 99 do Conselho da Justiça Federal, 98 e 99. Enunciado 98. O artigo 782, parágrafo 3º do CPC, não veda a possibilidade de o credor ou o mesmo órgão de proteção ao crédito fazer a inclusão extrajudicial do nome do executado em cadastro de inadimplente. Veja, no mesmo sentido do 190 do FPPC. E o artigo 99, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplente poderá se dar na execução definitiva de título judicial ou extrajudicial. Aqui nós temos a disposição no 782, parágrafo 3º, no processo autônomo de execução, título executivo extrajudicial. O que o enunciado 99 está a nos dizer, enunciado 99 do CJF, é que nós podemos aplicar isso também para execução de título judicial. Parágrafo 4º. A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. E o parágrafo 5º. O disposto nos parágrafos 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial. O disposto nos parágrafos 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial. É nesse sentido o enunciado 99 do CJF. Para terminar a análise da competência, e aqui uma análise propriamente de competência realmente, quero tratar com os senhores rapidamente a respeito da competência relacionado ao cumprimento de sentença, porque o artigo 516 assim dispõe: o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante, inciso 1º, os tribunais nas causas de sua competência originária, inciso 2º, o juízo que decidiu a causa do primeiro grau de jurisdição, inciso 3º, o juízo civil competente quando se tratar de sentença penal condenatória, sentença arbitral, sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Ou seja, inciso 1º e inciso 2º vai continuar no juízo que proferiu o título executivo, processo que estava em curso. Nós temos um processo sincrético, a formação de um título executivo judicial e um processo em curso, e quem é que vai executar? Quem é que vai dar andamento ao cumprimento de sentença? O próprio órgão. No inciso 1º, o tribunal, nas causas de sua competência originária. No inciso 2º, o juízo de primeiro grau. O que o inciso 3º está a nos dizer? É livre distribuição. Livre distribuição nas hipóteses do artigo 515, incisos 6º, 7º, 8º e 9º. Que o parágrafo 1º do 515 vai nos dizer que nós teremos a citação do devedor. Por quê? Porque nós teremos a formação de um novo processo. Mesmo que seja título executivo judicial, nós teremos a formação de um novo processo. E o porquê disso? Porque são títulos executivos judiciais, mas cuja formação não se deu perante um juízo civil, sentença penal condenatória transitada em julgado. Nós temos que distribuir perante um juízo civil. Sentença arbitral, nós temos que distribuir perante um juízo civil. Sentença estrangeira ou decisão interlocutória estrangeira, nós temos que distribuir perante um juízo civil. Tá? Então aqui é livre distribuição no inciso 3º. E o mais importante é o parágrafo único. Quero tratar com os senhores o parágrafo único do 516 para encerrar. Nas hipóteses dos incisos 2º e 3º, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. A hipótese aqui, senhores, é de mais uma exceção prevista em lei daquela regra da perpetuatio jurisdicionis. A perpetuatio jurisdicionis nós encontramos lá no artigo 43 do CPC. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Uma vez determinado o juízo competente, o processo nasce com ele e vai morrer com ele.
O que o 516 parágrafo único está a nos dizer é que o exequente, na verdade, o requerente na fase do cumprimento de sentença, pode solicitar uma modificação do juízo competente para o novo domicílio do devedor ou para o local que ele descobriu onde o devedor tem os seus bens situados. Você imagina que o processo tramitou durante, 10 anos na comarca da capital do Rio de Janeiro, aonde o devedor tinha domicílio. No curso do processo, durante esses 10 anos, o réu veio a se mudar para a comarca de Antagorda, no interior do Rio Grande do Sul, e transferiu para lá todo o seu patrimônio, todo o seu acervo patrimonial. Será que o autor é obrigado a continuar com a demanda aqui na capital do Rio de Janeiro? E aí vai ter que expedir cartas precatórias para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para que lá no Rio Grande do Sul se expropriem os bens situados na comarca de Antagorda? Isso não faz o menor sentido. Então o artigo 516, parágrafo único, está a permitir que o autor jogue o processo, modifique a competência, jogue o processo que estava aqui no Rio de Janeiro lá para a comarca onde, nesse momento, estão situados os bens do devedor ou aonde, nesse momento, está domiciliado o devedor. A ideia, portanto, é dar uma efetividade, facilitar os atos constritivos, os atos de expropriação. Medida de efetividade. É melhor o exequente, o requerente, o autor ir de vez em quando na comarca de Antagorda, no Rio Grande do Sul, para nomear um advogado, para resolver de vez em quando os problemas que tiverem, do que de todo o tempo tiver que expedir uma carta precatória. Tá certo? Então, senhores, essas eram as considerações a respeito das partes, da competência. Veja, nada de muito relevante, noções gerais a respeito de legitimidade das partes, legitimidade ativa, legitimidade passiva, cumulação de demandas, 778, 779, 780, e competência, tanto no processo autônomo de execução, título executivo extrajudicial, quanto no cumprimento de sentença, título executivo judicial. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima.